Olá pessoal, boa tarde. Dando continuidade, né, no nosso Novembro Azul. Hoje o nosso tema de nosso bate-papo é sobre o câncer de mama masculino. A gente vai tentar enfatizar um pouco a respeito desse assunto, né, porque para muitos homens isso ainda é um tabu e eles não têm esse hábito, né, de fazer realmente ter esse cuidado igual nós mulheres temos, né, de estar sempre fazendo o autoexame e procurando realmente o médico para estar nos consultando para detectar algum problema quando a gente faz o autoexame e observa isso. Então, para iniciar a nossa bate-papo de hoje, o que a gente vai estar falando? Sobre esse órgão masculino e depois estar falando realmente sobre o câncer de mama. Então, é para a gente dizer que órgão que é esse, como que ele a anatomia dele. Então, a mama, ela é formada pelos lóbulos, que são as glândulas produtoras de leite nas mulheres, né? Os ductos, tubos minúsculos que carregam o leite nos lóbulos para o mamilo, e o estroma, que é o tecido adiposo e tecido conjuntivo, que envolvem os dutos e lóbulos, além dos vasos sanguíneos e vasos linfáticos. É claro que a mulher, ela vai ter, né, esse órgão mais avantajado, mais volumoso, sendo que os homens eles ficam protusos, eles não têm essa possibilidade de crescimento, até porque as nossas glândulas são um pouquinho diferentes. Então vocês observam, né, aqui como que são essas glândulas, né, os lóbulos, onde que eles estão localizados, né, e como que é o funcionamento desse nosso órgão. Até a puberdade, geralmente em torno entre 9 e 10 anos de idade, os meninos e as meninas têm uma pequena quantidade de tecido mamário, que consiste em poucos dutos localizados sob o mamilo e a auréola. Na puberdade, os ovários da menina começam a produzir os hormônios femininos que levam ao desenvolvimento dos ductos mamários, dos lóbulos, nas extremidades e aí chega, né, ao aumento da quantidade de estroma. Já nos meninos, esses hormônios eles são produzidos pelos testículos, que aí no caso não deixam o tecido mamário se desenvolver muito. O tecido mamário dos homens tem dutos, mas poucos ou nenhum lóbulo. Então a gente verifica que assim, que quando esse mamilo tem o crescimento, né, eles vão ter aí uma certa diferença nesse sentido, porque os nossos hormônios eles são produzidos em maior quantidade, até porque, né, nós vamos ter a possibilidade de amamentar, que não é o caso dos mamilos masculinos. Assim como toda a célula do corpo, a célula do duto mamário masculino ele pode sofrer alterações. Mas o câncer de mama é menos comum em homens, porque as células dos ductos mamários são menos desenvolvidos do que as das mulheres, e porque eles normalmente têm níveis mais baixos de hormônios femininos e que afetam o crescimento das células da mama. Então é por isso que a mama do homem ele não desenvolve tanto quanto o da mulher. Então como que funciona esse sistema linfático da mama? Bom, uma das formas do câncer de mama para se disseminar é através do sistema linfático. Por isso, é importante entender sua estrutura e funcionamento. Os linfonodos, que são os glândulos linfáticos, são aglomerados de células do sistema imunológico ligado pelos vasos linfáticos. A nossa linfa, ela contém um fluido tissular e produtos residuais, bem como a célula do sistema imunológico. As células do câncer de mama, eles podem invadir outros vasos linfáticos e se desenvolverem nos glândulos linfáticos. Então, a gente observa que para essa doença disseminar, tem que ter ali um vaso sanguíneo para levar, né, a doença para outros locais. Então, você observa aqui, né, no tórax do homem, como que é essa musculatura, aonde que esses linfonodos estão localizados, né, e como que ele pode ser disseminado, né, para outras partes do organismo. Bom, o câncer de mama masculino é uma doença rara que representa cerca de 1% entre os tumores malignos que comprometem o homem, cuja incidência aumenta com a idade.
A proporção é de cada 150 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, aí nesse caso haja um caso do gênero masculino. Então a gente observa que ainda o câncer feminino, ele tem um número bem mais alto do que o que afeta o masculino. Mas, né, tem já vários estudos constatando que essa incidência do câncer masculino, ele está aumentando. Então isso significa que o homem, ele tem que ter o cuidado igual a mulher tem, né, de ir no médico a partir de uma idade X, né, tá fazendo o seu autoexame após o banho, né, ou até mesmo na hora que estiver no banheiro, qualquer coisa que achar diferente nessa área, né, do seu tórax, está procurando um médico até para detectar algum problema, e quanto mais cedo esse problema é diagnosticado, maior a possibilidade de cura da doença. Então, os homens precisam saber que o câncer de mama, ele não é restrito apenas às mulheres. Os possíveis sinais de câncer de mama em homens incluem protuberância ou inchaço, geralmente, né, mas nem sempre. Às vezes ele pode apresentar um nódulo indolor, apresentar vermelhidão ou descamação na pele da mama ou do mamilo. Então, se por acaso observar qualquer coisa diferente nessa área, né, deverá procurar o médico o mais rapidamente possível. Lembrando que sempre, né, iniciar pela atenção básica, né, ir num posto de saúde mais próximo da sua casa. Após um clínico, o médico que for fazer o atendimento, né, ele vai ali, no caso, dar todos os andamentos necessários para que você chegue até o profissional para fazer todo o diagnóstico correto. Como que se pode se fazer essa prevenção? A prevenção do câncer de mama em homens é a ação tomada para reduzir a chance de contrair a doença. Portanto, prevenir o câncer de mama em homens significa evitar os fatores de risco que aumentam, né, a chance de desenvolver essa enfermidade. Parte da carga da prevenção do câncer de mama em homens encontra-se com o indivíduo que deve adotar comportamentos que minimizem o risco e ocorrência da doença e maximizem aí os estados de saúde. Isso é claro, né? Tem que ter todo aquele processo de uma boa alimentação, de ter atividade física, de evitar, né, bebida alcoólica em excesso, né, evitar o tabaco, porque são coisas que vai ajudar, né, provocar tudo isso aí. E quais são os principais fatores de risco? Bom, os fatores de risco é algo que afeta a sua chance de adquirir uma doença como o câncer. Diferentes tipos de câncer representam diferentes fatores de risco. Algum, como a gente acabou de dizer, né? Fumar, a questão da idade, o histórico familiar, se por acaso já tiver alguém da família que teve a doença, né? Já ficar atenta para estar fazendo o diagnóstico bem precocemente. Embora os fatores de risco possam influenciar o desenvolvimento do câncer, a maioria não causa diretamente a doença. Então, às vezes, você pode detectar um caroço na sua mama e ele ser benigno. Então, para isso, a gente precisa, né, fazer os exames corretos para realmente ter certeza se o tumor que está ali ele é benigno ou maligno. Fatores que podem aumentar o risco de um homem desenvolver o câncer de mama. Então, vocês vão observar que tem vários fatores, né, que podem auxiliar nesse sentido. Um deles é o envelhecimento. O envelhecimento é um fator de risco importante para o desenvolvimento do câncer de mama de homens. Os homens são diagnosticados em média aos 68 anos. Né? Então, a gente observa que essa idade ela é bem diferenciada. Enquanto a mulher ela pode desenvolver aí um câncer de mama, uma mulher bem mais jovem. Né? Então, o risco deles terem é grande, mas a idade ela já é mais bem avançada. Aí vem o histórico familiar, onde o risco de câncer de mama aumenta se parentes próximos da família tiverem câncer de mama. Isso gira em cerca de 20% dos homens com câncer de mama de ter parente de primeiro grau ou segundo grau do sexo masculino ou até mesmo do sexo feminino que teve a doença. Exposição a radiações, né, que já fizeram, pessoas que já fizeram algum tipo de radioterapia, né, principalmente na parede torácica, para outros tipos de doença, como por exemplo linfoma,
né, tem um risco aumentado de desenvolver o câncer de mama. O alcoolismo, né, que não é só o câncer, mas ele pode provocar outras doenças no nosso organismo, principalmente quando ele é realizado em alto consumo, né, ele aumenta esse risco de desenvolver o câncer de mama. Isso pode ser dividido entre os efeitos do álcool sobre o próprio fígado, né, que é o que faz, né, todo o processo de liberação daquilo que a gente ingere. Doença hepática, né, o fígado ele desempenha um papel importantíssimo no que diz respeito ao metabolismo dos hormônios sexuais. Os homens com doença no fígado, como cirrose, né, tem níveis relativamente baixos de andrógenos e níveis mais altos de estrógeno, e nesse caso eles têm aí, né, ginecomastia e um risco aumentado de câncer de mama. O que é a ginecomastia? Né? Esse aumento volumoso da mama, como se fosse realmente desenvolver o seio. Pessoas que fazem tratamento com estrógeno, né, qualquer tratamento que ele não tenha acompanhamento médico correto, ele pode sim prejudicar a nossa saúde. Então, esses tipos de medicamentos, como estrógeno usado na terapia hormonal do câncer de próstata, podem aumentar ligeiramente o risco do câncer de mama. Os homossexuais que tomam altas doses de estrógenos como parte do processo de mudança de sexo podem ter um risco aumentado de câncer de mama. Entretanto, ainda não existem estudos, né, sobre o risco de câncer de mama para as pessoas que fazem esse tipo de tratamento. É claro que se você faz esse processo, né, acompanhado de profissionais, né, corretamente, com a dose correta, com o uso correto, com o tempo correto, né, você tem a possibilidade de ter uma vida saudável. E tudo que você faz em termos de medicamento, que é utilizado sem uma correta orientação médica, a gente está correndo risco de vida, sim. A obesidade, né, que provavelmente ela é um fator de risco para o câncer de mama masculino, uma vez que essas células de gordura do corpo convertem os hormônios masculinos, que são os andrógenos, né, em hormônios femininos, que são os estrógenos. Isso significa que os homens obesos têm níveis mais altos de estrógeno em seu corpo. A prática de exercícios físicos regulares e a manutenção de um peso saudável podem ajudar a reduzir o risco de câncer de mama, assim como de muitas outras doenças. Então, a atividade física ela é extremamente necessária, né, para que nós tenhamos uma saúde, uma vida saudável. As condições do próprio testículo, né, que tem alguns estudos que sugerem certas condições, como ter um testículo encarcerado, por exemplo, paciente que teve cachumba quando adulto ou tiveram ambos os testículos removidos cirurgicamente, né, que é a orquectomia, né, que é retirada dos testículos por algum motivo, podem aí também aumentar o risco de câncer de mama masculino, embora esse risco ele ainda seja baixo. Exposição ocupacional, né, tem alguns estudos que sugerem que um aumento do risco em homens que trabalham em ambientes quentes, como as siderúrgicas. Então, essas pessoas, né, eles têm que ser avaliados de tempo em tempo para verificar se não está tendo, né, nenhuma doença ou desenvolvendo algo pelo excesso, né, do calor que essa pessoa é exposta. Homens expostos a vapores de gasolina também podem ter esse risco aumentado, né? Entretanto, mais pesquisas seriam necessárias para confirmar esses resultados. É claro, né, que quando a gente coloca algo baseado, né, em literaturas, a gente já tem, né, alguns estudos que falam desse risco. Mas a pesquisa ela é contínua e cada dia a gente observa, né, que está chegando mais artigos, mais dados para nos embasar e nós darmos melhores informações, né, ao nosso público. Qual que seriam os sintomas de câncer de mama no homem? Os sintomas de câncer, eles são semelhantes ao câncer de mama da mulher. Por isso, quando existe algum tipo de alteração na mama, é importante consultar um mastologista para diagnosticar o problema e iniciar o tratamento adequado. Né? Não tem que entrar no desespero, né, já achar que já está doente sem ter um diagnóstico correto. Então, o que é preciso, né,
é a prevenção, tá se cuidando, né, ter uma vida mais saudável, praticar atividade física, tudo isso vai nos auxiliar a amenizar, né, todos esses problemas. Então aqui vocês observam, né, eu trouxe aqui algumas figurinhas para vocês verificarem como que ocorre. Então aqui é um caroço na mama perto do mamilo, né, então o homem ao fazer a palpação, né, vai observar que tem algo diferente, né. Esse caroço ele pode fazer liberação de líquido pelos mamilos, né, e essa auréola ela começar a ficar alterada. Então ela pode apresentar uma vermelhidão ou começar a ficar descamada. Então observar, né, ter esse cuidado de olhar seu corpo todos os dias, é extremamente importante e necessário, né, para não ficar adoecido, né, sendo que tem aí, né, a questão preventiva. Como que podemos identificar o câncer de mama avançado? Os sintomas do câncer de mama maligno avançado, ele inclui, além da piora dos sintomas e lesões na mama, outros sinais não relacionados com as mamas, como por exemplo, náuseas, dor nos ossos, perda de apetite, fortes dores de cabeça e fraqueza muscular. Às vezes a pessoa está sentindo tudo isso, né? Acha que é um problema de estômago, não dá muita importância e vai deixando a coisa progredir. Geralmente esses sintomas eles são causados pois o câncer avançado ele causa metástase, quer dizer, ele já espalhou para outras partes do nosso corpo, né? Dessas células malignas para outros órgãos do nosso organismo, como pulmão, cérebro, e por isso eles devem ser pesquisados, né, pelo médico especialista que é o mastologista e pelo oncologista clínico o mais depressa possível. Então aqui, como eu disse para vocês desde o início, né, o autoexame ele é importantíssimo. Você vai fazer isso na frente de um espelho, né, onde você vai fazer a palpação e movimento circular, né, para verificar se tem alguma anormalidade, né. Caso palpe alguma coisa que você acha que não está dentro da normalidade, né, nesse autoexame que você está realizando, é procurar um profissional médico da atenção básica, né, para que ele possa imediatamente estar fazendo esse exame clínico, né, detectando algo. Ele vai solicitar alguns exames que pode, né, dizer aí o que realmente está acontecendo com a sua mama. E quem corre risco de ter câncer de mama masculino? De acordo com a Organização de Câncer, né, qualquer homem pode sofrer de câncer de mama, mas existem algumas coisas que podem aumentar o risco de desenvolver a doença. O risco do câncer de mama aumenta com a idade. Os homens com mais de 60 anos são os mais propensos a serem diagnosticados com a doença. Isso não significa que se você tem 40, 50 anos e observa algo diferente no seu mamilo, você não deva procurar o médico. Quando alguns estudos falam dessa idade, né, após os 60 anos ou mais de 60 anos, é porque até mesmo pelo envelhecimento, né, das células que essa pessoa com certeza já está. As pessoas que têm histórico de câncer de mama na família, né, tem aí um número elevado, né, de estar desenvolvendo a doença. Né, de um lado a família com câncer de mama ou parentes que desenvolvam câncer, né, quando mais jovem, né, às vezes não só o de mama, mas de outra parte, como próstata, bexiga, né, o fígado, o pulmão, né, tá atento, né, a qualquer sinal ou sintoma que observa que não é normal no seu organismo. O que você deve fazer se você descobrir sintomas de câncer de mama masculino? É aquilo que a gente está falando desde o início, né? Visitar o seu médico, né? Se observar qualquer caroço na sua mama ou se você tiver problemas que afetem os seus mamilos, eles podem realizar testes para ver se esses são sintomas ou não do câncer. Então, é igual o autoexame. A mulher tem que também sempre estar fazendo autoexame, uma vez por ano está fazendo mamografia, depois dos 45 anos, né, tá indo no seu ginecologista. O homem também tem que começar a ter esse hábito de se, né, autocuidar, porque é igual quando
começou aquela campanha, né, do pré-natal, onde o homem acompanha a mulher e ali ele vai ter o direito de fazer alguns exames para detectar se tem algum tipo de doença, né? Então que esse trabalho, que esse cuidado, né, ele seja feito não somente na época que a sua esposa esteja grávida, mas, né, o tempo inteiro. Então quando se foi programado, né, toda essa revolução de o outubro rosa para a mulher, o novembro azul para o homem, é que vocês, né, nós seres humanos, sejamos sensibilizados, né, para fazer prevenção, para ter uma saúde, né, mais tranquila, para que a gente tenha uma saúde saudável e para que chegue na velhice e não tenha maiores problemas de doença. E como que pode reduzir o risco do câncer de mama? Diminuir o uso do álcool, né? Você que gosta de tomar sua cervejinha de final de semana, ou sua taça de vinho, né? Que faça com moderação, né? Que o alcoolismo, ele é uma doença, né? Manter o peso, ter uma dieta saudável, né? Tudo isso pode aí reduzir, né, bastante o risco não somente do câncer, mas de qualquer outra doença, né? Tomar bastante água, uma alimentação mais saudável, frutas, legumes, né, verduras, realizar atividade física. Você que não tem muitas vezes tempo de estar na academia, mas pelo menos fazer uma caminhada de 2, 3 vezes por semana. Então, a partir do momento que você começa a colocar atividade física em sua vida como um propósito, a gente começa realmente a ter ali uma vida mais saudável e uma tranquilidade, né, para quando chegar na velhice. E como se proteger? Então, a gente observa que o Ministério da Saúde está sempre, né, deixando cartazes, né, para que a gente informe a população, que a gente possa colocar isso em locais visíveis, está informando, né, até fazer essa discussão dentro do nosso lar, né, como que a doença desenvolve, por que ela desenvolve, por que a gente às vezes é acometida algumas doenças. Então, ter essa liberdade realmente de estar fazendo essa discussão e estar se protegendo a cada dia mais. Então, a dor na mama, quando a gente já discutiu anteriormente, né, isso pode realmente ser um dos sintomas. A ginecomastia, que a gente já falou anteriormente, que é o crescimento da mama masculina, né? A mastite, que é a inflamação desse mamilo, se observar cisto, né, algum tipo de caroço, né? E está observando realmente qualquer anormalidade no seu corpo, né? Fazendo ali o autoexame, né? Observar realmente se não tem nada diferenciado. Então, esse é o papel, né, da gente estar dando informação e não ter vergonha. O homem, ele tem que ser cuidado tanto quanto a mulher, né? Ter o cuidado aí do excesso de peso, né? Você observa que essa figura do lado esquerdo aqui, né, esse paciente, esse homem, né, ele tem a ginecomastia. Vocês observam que a mama dele é bem avantajada, né, sendo que ali ele teve um crescimento diferenciado, né, que geralmente o homem ele tem uma mama protusa, significa que ela está numa forma, né, mais amena e não tão avantajada igual essa figura aí. Então, a gente hoje tentei passar para vocês relacionado aí ao câncer de mama, é isso, né? A gente utilizou essas nossas referências para estar discutindo esse assunto e com certeza espero que quem está aí nos ouvindo, né, possa realmente fazer essa transmissão e dizer para os nossos homens que a prevenção é o melhor recurso de ter uma vida saudável. Então, eu agradeço a presença de vocês, o meu muito obrigado e uma boa tarde a todos. Até a próxima.